Querido irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, é o tema da nossa reflexão nessa noite. Você que nos acompanha através da nossa live, abra a sua Bíblia também e permaneça com ela aberta. E você que está aqui no templo, permaneça com a sua Bíblia aberta, acompanhando toda a exposição da palavra de Deus. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra, e não há nenhuma dúvida em nosso coração de que é a tua palavra suficiente, inerrante, viva e eficaz. De forma humilde nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, porque esse é o desejo do nosso coração, e mais do que desejar ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Carecemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, no dia 5 de janeiro de 2025, o primeiro domingo desse ano, eu preguei aqui um sermão cujo tema foi: confie em Deus neste novo ano. E naquele sermão, primeiro domingo do ano,
eu comecei dizendo exatamente essas palavras. Preste atenção, vou ler aqui. Como que eu comecei o primeiro sermão do ano, cujo tema era: confie no Senhor neste novo ano. Eu comecei assim: um novo ano se inicia, trazendo consigo sonhos, novas metas e muitas expectativas. É natural olharmos para frente e nos perguntarmos o que o futuro nos reserva. Será que conseguiremos realizar os nossos objetivos? Será que conseguiremos superar os desafios e as dificuldades? Será que algo inesperado e doloroso vai acontecer conosco ou com a nossa família? A verdade é que não sabemos. O futuro é incerto. O que vai acontecer durante esse ano que se inicia? Não sabemos. E é justamente essa incerteza que muitas vezes gera medo, preocupação e ansiedade em nosso coração. Mas como filhos de Deus, há algo que nós podemos ter certeza: o nosso Deus estará conosco durante todo o ano de 2025, e nós podemos confiar no Deus que criou os céus e a terra. E o ano passou, meus irmãos, e hoje nós chegamos no último domingo. Muitas coisas aconteceram desde então. Muitas coisas foram alegres, coisas boas aconteceram, mas também aconteceram coisas dolorosas. Enfermidades, crises de vários tipos, luto. E é fato que nem tudo saiu conforme nós planejamos, nem tudo foi fácil, e tem coisas que nós ainda não compreendemos. Por quê que aconteceu? Mas ainda assim nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, e nós estamos aqui por causa de uma razão: a graça do nosso Deus, ela nos sustentou até aqui. E nós corremos o risco de olharmos para trás e nos lembrarmos somente das dificuldades que nós enfrentamos. Nós corremos o risco de olharmos para trás e nos esquecermos da fidelidade do nosso Deus. É por isso que o Salmo 103 nos chama a atenção, nos convida a fazer algo essencial, a não olhar apenas para as circunstâncias do ano que passou, mas voltar a nossa alma para Deus, nos lembrando de quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele fez para conosco. Perceba que Davi, esse é um salmo de Davi, ele não começa esse salmo pedindo algo para o Senhor, mas ele começa falando consigo mesmo. Ele começa exortando a sua alma a bendizer ao Senhor e a não se esquecer dos benefícios do Senhor. É assim que ele começa esse salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É um chamado para encerrarmos esse ano com gratidão. E veja, encerrar o ano com gratidão não significa negar a dor que experimentamos durante o ano que está terminando. Não significa minimizar as lutas que tivemos, não significa fingir que tudo foi fácil, não foi fácil. Mas encerrar o ano com gratidão significa reconhecer que, independente das circunstâncias, Deus, Ele permaneceu o mesmo. Ele permaneceu um Deus gracioso, misericordioso, fiel, poderoso, soberano. E o nosso Deus vai ser sempre o mesmo Deus. Significa dizer que nós sempre teremos razões suficientes para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Diante disso, o salmista nos conduz aqui a uma pergunta essencial: como bendizer ao Senhor? Se é um convite
para a gente agradecer a Deus, bendizer o nome do Senhor. Essa pergunta se faz necessária: como bendizer ao Senhor? Como ser grato? Porque nós olhamos para trás e nem tudo foi flores, coisas ruins aconteceram. Como encerrar o ano então com gratidão? O primeiro ensinamento que nós observamos aqui é que bendizer ao Senhor começa quando a nossa alma se lembra da graça de Deus. Então, como bendizer ao Senhor? Em primeiro lugar, lembrando-se da graça de Deus. Veja mais uma vez aí o versículo 1 e o versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi começa falando consigo. Ele não inicia o texto olhando para fora, ele não inicia o salmo analisando a realidade ao seu redor, analisando o ano que ele teve, se comparando com as outras pessoas. Quantas vezes nós agimos dessa maneira? A gente compara a vida que tivemos, como foi o nosso ano, e a gente pensa, olha, o fulano ou aquele influenciador que nós seguimos ali nas redes sociais, teve um ano maravilhoso, e a gente se compara. Davi começa esse salmo não olhando para fora, não olhando ao redor, mas olhando para dentro. Ele começa pregando, irmãos, para ele mesmo. Isso nos ensina uma verdade muito importante, nos ensina que o nosso coração não está naturalmente inclinado para a gratidão, muito pelo contrário, por causa do pecado, o nosso ser foi afetado, e o nosso coração tem a tendência para a murmuração, a ingratidão, a reclamação. A nossa tendência natural é olhar para trás e reclamar, porque tantas coisas aconteceram fora daquilo que nós planejamos, tantas coisas dolorosas aconteceram, e a nossa tendência natural é reclamar e murmurar. Portanto, o nosso coração precisa ser despertado, precisa ser exortado a uma vida de gratidão, e é isso que Davi faz. Ele exorta a sua alma: bendiga o teu santo nome, e ele fala para o seu coração: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Meus irmãos, a gratidão, o louvor verdadeiro, não nasce de um momento de emoção, uma emoção momentânea, não. A gratidão, o louvor verdadeiro nasce de um coração que se lembra de forma consciente da graça de Deus, de quem Deus é e de tudo que Ele faz e fez por nós. É daí que brota o verdadeiro louvor, a gratidão genuína. Então perceba que o que Davi combate aqui não é a falta de motivos para agradecer. O que ele combate aqui é o esquecimento espiritual. É por isso que ele está dizendo para a sua alma: não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor, porque entenda, em meio às lutas que nós travamos, nós podemos nos esquecer. E a palavra de Deus para mim e para você é a seguinte: não deixe a sua alma se esquecer dos benefícios do Senhor para com a sua vida. Em meio às dificuldades que você enfrentou, não permita que a sua alma se esqueça da graça de Deus e de como o Senhor foi fiel e te conduziu até o dia de hoje. Veja, na sequência, depois de dizer para a sua alma: bendiga o seu santo nome, não se esqueça dos benefícios do Senhor. O que ele faz? Ele começa a enumerar os benefícios de Deus, e ele começa daquele que é mais essencial. Veja aí o versículo 3, o início do versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O primeiro benefício que Davi cita aqui é o perdão dos pecados, e ele começa pelo perdão, porque sem o perdão nenhum dos outros benefícios
pode ser desfrutado corretamente, de que adianta receber todo tipo de bênção de Deus, bênçãos materiais, se os nossos pecados não foram perdoados e nós não temos paz com Deus e nós somos inimigos de Deus. Portanto, Davi deixa claro aqui que o maior problema do ser humano não é algo externo, o maior problema do ser humano não é a enfermidade, que nós temos que lidar com ela, não é a crise, seja qual for, financeira, familiar. O maior problema da humanidade é o pecado. Enquanto o pecado não é tratado, não há paz verdadeira, não há alegria, não há relacionamento íntimo com Deus. Portanto, a gratidão cristã começa quando a alma reconhece que foi perdoada. A verdadeira gratidão começa quando o ser humano reconhece: a minha iniquidade foi tirada, os meus pecados foram perdoados, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daí começa a brotar a verdadeira gratidão. E veja, não é um perdão parcial, mas é completo, porque ele diz, é Ele quem perdoa, não algumas, mas é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Louvado seja o Senhor, porque não existe pecado, não existe iniquidade que não pode ser perdoada por meio de Cristo Jesus. E o salmista continua, ainda no versículo 3, ele diz: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Veja, aqui nós precisamos entender que o texto não está dizendo que o crente não vai adoecer. O texto não está dizendo que toda a enfermidade do cristão vai ser curada imediatamente. Não é isso. A própria Bíblia nos apresenta servos fiéis do Senhor que tiveram que lidar com a enfermidade. O que Davi está afirmando aqui é que Deus, meus irmãos, Deus é a fonte de toda restauração, seja da alma ou do corpo. O que ele está nos mostrando aqui é que, é claro, nós, diante de uma enfermidade, a gente faz a nossa parte, nós procuramos os médicos, nós fazemos o uso dos remédios, mas a nossa confiança, em última análise, está no Senhor, porque é Ele quem cura, é Ele quem sara de todas as enfermidades, seja através de um medicamento, seja através de um profissional da medicina, seja através de uma ação sobrenatural. A nossa confiança está nele, porque se Ele não quiser, não há médico, não há remédio que cure as enfermidades. É Ele quem cura. A nossa confiança está no Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aqui o salmista nos mostra que Ele cuida do ser humano de forma integral. Ele restaura, tanto espiritualmente, quanto fisicamente. Em seguida, versículo 4, veja aí, ele declara: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida. A palavra redimir aqui traz a ideia de um resgate, a ideia de um livramento, e essa expressão aqui fazia o povo de Deus, aqui nesse contexto, se lembrar do Êxodo, quando Deus redimiu Israel, libertou Israel da escravidão do Egito. O que o salmista está dizendo é que é Deus quem nos liberta, é Deus quem nos dá vida plena, abundante, é Deus quem nos dá a oportunidade de recomeçar. E quando ele diz assim, Ele te coroa de graça e misericórdia, Ele está dizendo que tudo isso não é mérito nosso, mas é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Te coroa de graça e de misericórdia. Ele está dizendo que Ele nos dá tudo isso sem a gente merecer. É graça de Deus, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas o salmista diz mais. Veja o versículo 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Perceba, meu amado irmão, que aqui não há uma promessa
de prosperidade ilimitada. Mas o que nós temos aqui é a afirmação da satisfação em Deus. Meus amados irmãos, quantas pessoas têm prosperidade material, mas não têm satisfação na vida, não suportam viver. Aqui há a afirmação da satisfação em Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos renova, é Deus quem fortalece o seu povo ao longo da vida, todos os dias da nossa vida. Mesmo quando o nosso corpo envelhece e as nossas forças diminuem, ainda assim a alma pode ser renovada. Como a Bíblia diz, o homem exterior se corrompe, mas o homem interior pode ser renovado dia após dia. É isso que o salmista está dizendo. Portanto, o Salmo 103 nos ensina que bendizer ao Senhor começa quando a alma se lembra da graça de Deus, quando a alma se lembra da bondade de Deus, de todos os benefícios graciosos e misericordiosos de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós nos lembramos dessas coisas, nós seremos gratos a Deus, a nossa alma vai bendizer ao Senhor. A gratidão não nasce de um ano perfeito, mas nasce de uma memória correta daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. O desafio para nós é, antes de olhar para o que perdemos, olhar para aquilo que nunca nos foi tirado, o perdão dos pecados, a redenção da vida, a misericórdia constante de Deus, o cuidado fiel do Senhor. Isso nunca nos foi tirado e nunca nos vai ser tirado. Quando a gente olha para essas coisas, a gente consegue agradecer. Como bendizer ao Senhor? Como ser grato? Em primeiro lugar, lembrando-se da graça de Deus. E em segundo lugar, descansando na misericórdia de Deus. Veja, agora o salmista sai do interior da sua alma e ele nos conduz ao caráter de Deus. Quem Deus é? Olha o versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que o salmista está dizendo é que Israel não conhecia somente as obras de Deus, mas Israel havia recebido algo muito mais precioso. Israel, ou seja, o povo de Deus, recebeu o conhecimento dos caminhos de Deus. Os feitos de Deus mostram o que Deus faz, já os caminhos de Deus revelam quem Deus é. Querido irmão, como povo de Deus, nós não somente conhecemos as obras de Deus, aquilo que Deus faz, mas nós conhecemos os caminhos de Deus, nós sabemos quem Deus é, porque Ele se revelou a nós, e nós nos relacionamos com Ele, e nós podemos ter intimidade com Ele. É isso que o salmista está dizendo, e na sequência do texto, ele começa a descrever o coração de Deus. Ele conhece a Deus e ele começa a descrever quem Deus é. Veja, os versos 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O que nós temos aqui nesses dois versículos é um equilíbrio perfeito do caráter de Deus, porque o Deus da Bíblia é um Deus que é santo e justo, e porque Ele é santo e justo, Ele não tolera o pecado, e Ele precisa punir o pecador. Todavia o Deus da Bíblia também é um Deus misericordioso e compassivo. Significa dizer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado, mas Ele não nos trata conforme nós merecemos. Lembra que eu falei aqui anteriormente o que é a misericórdia de Deus? Somos pecadores e merecemos a ira de Deus,
a sentença pelos nossos pecados, mas por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos trata conforme merecemos. Veja o versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Meu amado irmão, para refletir nesse verso 10, porque aqui nós temos uma das afirmações mais profundas do Salmo 103, porque veja, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, não haveria nenhuma esperança para mim ou para você, não haveria esperança para nós. Portanto, se hoje nós podemos bendizer ao Senhor, é porque Ele age para conosco com graça e não com justiça retributiva. Porque se Deus retribuísse segundo as nossas iniquidades, meus irmãos, não escapava ninguém, todos nós estaríamos perdidos, mas bendito seja o nosso Deus, que enviou o Senhor Jesus, que ali na cruz do Calvário sofreu o castigo que era para nós, e ali na cruz do Calvário a ira que eu e você merecíamos caiu sobre Cristo Jesus, e a ira de Deus foi satisfeita, a justiça de Deus foi satisfeita, e o castigo devido ao pecado não recai sobre aqueles que pertencem ao Senhor, porque recaiu sobre Cristo Jesus, o nosso Redentor, na cruz do Calvário. E é por isso, e somente por isso, que nós podemos descansar. Irmãos, nós podemos descansar. O louvor verdadeiro, a gratidão, nasce quando o nosso coração entende que a justiça de um Deus justo não vai nos condenar, porque esse Deus que é justo é misericordioso, e a misericórdia de Deus nos acolhe. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, Cristo pagou o preço, é por isso que Ele perdoa pecadores culpados, e continua sendo um Deus justo. Nós podemos descansar, irmãos, na misericórdia de Deus. Você pode encostar a cabeça no seu travesseiro hoje à noite e dormir em paz, porque você é amigo de Deus, porque não há nenhuma condenação para a sua vida. Cristo pagou, Cristo sofreu a sentença. Descanse na misericórdia de Deus. Isso vai nos levar a bendizer ao Senhor. Essa convicção vai nos ajudar a ser grato a Deus, independente das circunstâncias. Mas veja, Davi agora, a partir do versículo 11, ele começa a usar algumas imagens para expressar a grandeza dessa misericórdia de Deus. Olha o versículo 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Queridos irmãos, essa comparação que Davi faz aqui, nos mostra que não é possível medir plenamente a profundidade da compaixão e da misericórdia do nosso Deus. É aqui que o descanso do coração começa a nascer. O nosso coração descansa quando nós começamos a entender essa verdade, a verdade de que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que todos os pecados que nós cometemos e ainda vamos cometer. A misericórdia dele não pode ser medida de tão grande que é, e nós podemos descansar na misericórdia de Deus. E Davi continua, olha o versículo 12: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Queridos irmãos, aqui a ênfase não está somente no perdão dos pecados, mas a ênfase aqui está na remoção definitiva da culpa. Ele removeu a nossa culpa, Ele afastou de nós as nossas transgressões. E aí Davi conclui esse bloco do Salmo com uma imagem profundamente pastoral. Veja aí o versículo 13,
e o versículo 14, quando ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Veja, o salmista deixa claro que ele não está falando de um Deus distante, de um Deus frio, de um Deus impessoal, não, ele está falando de um pai que se compadece, porque esse pai conhece a fragilidade dos seus filhos, ele sabe que somos pó, ele conhece os nossos limites, ele conhece as nossas fraquezas e ele se compadece de nós. Portanto, a gratidão, o louvor, nasce quando nós entendemos isso, o tamanho da compaixão do nosso Pai Celeste. O louvor, a gratidão nasce quando nós descansamos na graça, na misericórdia e no amor do nosso Salvador. Quando entendemos verdadeiramente essas verdades aqui, a gente consegue respirar com alívio, a gente consegue descansar, e somos levados a bendizer ao Senhor de todo o nosso coração. Como bendizer ao Senhor, mesmo diante de tantas lutas que nós travamos, mesmo diante de circunstâncias adversas que enfrentamos? Em primeiro lugar, lembrando da graça de Deus, dos benefícios de Deus, dos benefícios que nós temos acesso por meio do Evangelho, por intermédio da graça e da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, descansando na misericórdia de Deus. O nosso Pai é um Pai que se compadece dos seus filhos. E em terceiro lugar, para a gente concluir, submetendo-se ao governo de Deus. Portanto, em terceiro lugar, submetendo-se ao governo de Deus. Veja, que interessante, agora o salmista nos convida a olhar para cima, a olhar para o trono de Deus, o domínio de Deus, mas antes, ele fala da fragilidade humana. Volte os seus olhos aí para o versículo 15 e o versículo 16, ele diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ele começa esse último bloco do Salmo, nos lembrando da fragilidade humana, nos lembrando de uma verdade que é desconfortável para nós pensar, a verdade é que a vida é breve. Meus irmãos, a vida é passageira, a vida é incerta. Ele usa aqui a imagem da flor do campo. A flor do campo é uma flor exposta aos ventos, é uma flor exposta ao sol, e ao pisar dos pés, ela floresce, e um vento ou o sol forte, ou alguém pode pisar, e ela logo desaparece. Assim é o ser humano, irmãos. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos passageiros. E lembrar dessa verdade, entenda, é fundamental para a gratidão verdadeira. Sabe por quê? Porque enquanto nós nos consideramos autossuficientes, a gente não agradece a Deus de todo coração. Enquanto o ser humano pensa que controla a sua vida, pensa que ele é forte, que ele vai conquistar, que ele não precisa de Deus, enquanto ele tem esse pensamento, ele não se dobra, ele não se submete ao Senhor. Portanto, bendizer ao Senhor começa quando nós reconhecemos quem nós somos, frágeis, quando nós reconhecemos a incerteza da vida, a brevidade da vida, e reconhecemos que dependemos de Deus para respirar, que dependemos de Deus e que sem Deus nós nada podemos fazer. Enquanto a gente não reconhece essa verdade, não vai brotar gratidão e louvor sincero do nosso coração. Agora veja,
Davi apresenta um contraste aqui com a brevidade da vida humana. Ele diz assim, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, se o homem passa, se a vida humana é passageira, Deus permanece. A vida é curta, mas a misericórdia do Senhor é eterna. Ele está dizendo mais uma vez, não é uma misericórdia que acaba, que se esgota com o tempo, não é uma misericórdia que depende das circunstâncias ao redor, mas é uma misericórdia que se estende de geração em geração, e ela vai alcançando aqueles que temem ao Senhor e andam nos caminhos do Senhor. E Davi continua, versículo 18: para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meu amado, preste atenção aqui. Precisamos entender corretamente esse versículo. O texto aqui não está ensinando que a salvação é pelas obras, não é isso que o versículo 18 está dizendo. Mas esse texto está descrevendo a resposta natural daqueles que vivem debaixo do governo de Deus, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. Naturalmente eles buscam a face de Deus, naturalmente eles se lembram dos preceitos de Deus, e eles cumprem os preceitos de Deus. Quem é governado, quem se submete ao governo de Cristo, naturalmente vive dessa maneira, se lembra dos preceitos de Deus e cumpre os preceitos de Deus. E aí finalmente no versículo 19, Davi nos faz olhar para o centro de tudo isso. Ele diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Querido irmão, a verdade cristalina diante dos nossos olhos aqui, é que Deus, Ele reina. Deus não somente age, hora ou outra no universo, não, Ele governa. Nada, absolutamente nada em todo o universo, nada foge do domínio de Deus. Bendizer ao Senhor, portanto, não é apenas agradecer a Deus pelo que Ele fez, mas é reconhecer que Ele governa todas as coisas. A gratidão, quando tem já uma certa maturidade, ela se curva, ou melhor, ela faz o coração se curvar diante da soberania de Deus. Bendizer ao Senhor é isso, é se curvar diante do senhorio de Cristo, é dizer para Ele: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, é dizer para Ele: não é mais a minha vontade, mas é a sua vontade, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. E veja, a partir desse reconhecimento, Davi, ele convoca toda a criação a louvar ao Senhor, e esses são os últimos versículos desse salmo, o 20, o 21 e o 22, depois de olhar no versículo 19, dizer: o seu trono está no céu, Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, e aí Ele convoca toda a criação a bendizer ao Senhor. Veja aí a partir do verso 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Perceba que agora, meu amado irmão, o louvor se tornou universal, não é
somente o salmista expressando a sua gratidão, mas agora anjos, exércitos, toda a criação, tudo está debaixo do governo de Deus, e Davi convoca toda a criação a bendizer ao Senhor, o Rei dos reis, o dono de tudo e de todos. E depois que ele convoca toda a criação a bendizer ao Senhor, ele termina de forma muito bela, quando ele retorna ao ponto de partida. E a última frase desse salmo é a frase que ele iniciou o salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Veja o caminho de Davi ao escrever esse salmo, depois de olhar para a sua própria alma no início do salmo, depois de olhar para a graça de Deus, os benefícios da graça de Deus, depois de olhar para a grandeza da misericórdia de Deus e descansar na misericórdia de Deus, depois de olhar para o trono soberano de Deus, acima de tudo e de todos, agora Davi volta mais uma vez para si mesmo. Todavia, agora ele tem uma visão ampliada, agora ele entende que bendizer ao Senhor é também alinhar a própria vida ao governo daquele que reina sobre todas as coisas. Davi volta para si mesmo, repito, mas agora com uma visão mais ampliada. Ele entende que bendizer ao Senhor é também alinhar a própria vida debaixo do governo daquele que reina sobre todas as coisas. Nós estamos encerrando esse ano. É o último domingo desse ano. E esse texto nos desafia a fazer exatamente o que Davi fez. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Nós vamos orar para encerrar, e eu quero desafiar o seu coração a fazer o que Davi fez. Olha para a sua alma, meu irmão, nesse momento. Olha para o seu coração e diga para a sua alma: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha para a sua alma, meu irmão, e diga para ela assim: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Fala isso para a sua alma, sabe por quê? Porque em meio a tantas coisas que nos acontecem, o nosso coração pode se inclinar para a murmuração e a reclamação, e a gente corre o risco de encerrar esse ano pensando que não há razões para sermos gratos ao nosso Deus. O seu coração, influenciado pelo pecado, assim como o meu coração, ele tem a tendência natural de reclamar e murmurar. O seu coração precisa ser exortado, o seu coração precisa ser conduzido a uma vida de louvor e gratidão, e você pode fazer isso no seu coração. Feche seus olhos e fala com o seu coração. Lembra o seu coração, diz aí para ele: olha, não se esqueça. Eu sei que tiveram lutas, eu sei que tiveram momentos difíceis, coisas que nós não planejamos aconteceram, houveram momentos de dor, mas a graça de Deus nos sustentou. Lembra o seu coração de todos os benefícios do Senhor para conosco.